Olá, pessoal. Carla Ferrari aqui. Vamos iniciar o nosso podcast. Eu estou acompanhada da Jana, fotógrafa, e da Maria Esther, consteladora familiar. Começa agora com a gente contando a história do seu nome, Esther, que já está tudo envolvido em constelação familiar para a gente começar esse podcast. Então, meu nome Maria Esther, né? Maria da minha avó paterna e Esther da minha avó materna. E desde pequenininha eu sempre detestei Maria. Não sei se era não sei se é porque era um nome comum, mas eu não gostava. Então, na escola, eu já, desde do jardinzinho, as meninas... porque a chamada, lembra a chamada? Maria Esther. E aí as crianças começavam a me chamar de Maria Esther, eu já falava, não, meu nome é Esther. É Esther. Esther, e sempre fui Esther. E aí, 4 anos atrás, eu fui para Valência, num retiro, e fiz o ENIP. ENIP é é uma oca, né, que tem, com pedras bem quentes. Não sei como é que se fala em português. Uma sauna, né? E lá dentro me veio muito aquela coisa, me veio a minha avó paterna e a minha avó materna. Mas veio como você sentiu? Sei lá, na minha cabeça, assim, senti um pensamento, né? E aí, naquela conversa com a minha avó paterna, eu descobri o quanto eu tinha excluído a minha avó paterna. E aí, né, chorei muito, foi bem interessante, foi bem profundo. Você já era consteladora nessa época? Eu já tinha estudado constelação, já tinha feito 2 formações de constelação, mas eu não conseguia começar, sabe? Eu começava, mas algo me trancava. E naquele dia eu saí da sauna, né? Eu estava com a minha amiga Ana, e eu falei, amiga, eu acho que eu sou Maria Esther. Eu interiorizei o meu nome Maria Esther, eu incluí a minha avó paterna. E daquele dia em diante as coisas começaram a clarear. E a partir de então eu comecei a exercer, né, a profissão de consteladora familiar. Nossa, que interessante. E, Esther, essa parte de nome, então, ela tá ligada também com a questão familiar, a questão desses bloqueios que a gente tem? Sim, muitas vezes, né? Quando tu tem um nome de um ancestral, por exemplo, eu tenho o nome da minha avó Esther, né? Maria Esther, mas tem o Esther. É como se esse ancestral falasse assim, ó, pega esse meu nome e viva o que eu não vivi. Então, tem que pensar muito antes de dar o nome de um avô, de um pai para uma criança, porque sim, traz não só o nome, mas também a carga, né? Nossa, o peso do nome. Sim, sim. E é interessante que eu excluí bastante o Maria, mas o Esther eu introduzi, porque eu era muito ligada com a minha avó Esther. Ela faleceu, eu tinha 7 anos. Mas eu tenho muito da avó Esther. Eu tenho 5 filhos hoje, mas eu tive muitos abortos. E se for contar com a inseminação artificial, com os ovos coletados, eu quase cheguei a 15 filhos também. E era a quantidade de filhos que a sua avó tinha? 15 filhos. Uau! Então, quanto eu trouxe dessa minha avó. Né? E a sua avó Maria, você não tinha tanto contato? Não tinha. Eu realmente eu não tinha muito contato. Aliás, eu tive mais contato do que a minha outra avó, mas era... O meu pai, ele é meio que o ovelha negra da família, o excluído. Sempre tem um, né? E era o meu pai. Então, como meu pai era aquele meio excluído da família, automaticamente os filhos também. Então, não tinha uma ligação muito forte com a minha avó Maria. Eu tinha mais com a minha avó Esther. Que interessante. E aí, depois que você tomou esse nome para você, aí você destravou e aí você sentiu que mudou, assim, na sua vida? Você acha que você prosperou só nessa parte desse bloqueio de assumir a constelação ou foi em mais áreas? Muda tudo. E é uma coisa que muda, é como eu estava te falando antes, né, no carro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, a partir do momento que eu descobri, que eu identifiquei, né, que eu estava excluindo essa minha avó paterna, algo mexeu aqui dentro. Então, de dentro
para fora começou tudo a mudar. E aí eu comecei a enxergar as coisas diferente. Eu comecei a me posicionar um pouco mais. Comecei a entender quem era a Maria Esther. Eu comecei a me conhecer melhor. E aí, quando tu começa a olhar para dentro e olhar para a tua história, tudo começa a fluir, né? E aí, nesse fluir, eu encontrei a minha professora, Cristina Florentino, que foi a que me deu, assim, a cereja do bolo que me faltava para eu começar a caminhar. Eu aprendi com ela, aprendi muito. Ela é uma ótima professora, então me deu toda aquela segurança de realmente começar a trabalhar. Que legal. E você aborda todas as áreas da constelação. Explica um pouco pra gente o que é a constelação familiar, assim, qual que é a transformação que faz quando a pessoa começa a entender o que é a constelação familiar? Qual é a importância da constelação familiar na vida da pessoa? Primeiro, a constelação familiar, ela é uma técnica corporal, né? A gente usa muito o corpo, a nossa inteligência inata. Tudo está aqui dentro. Então, a constelação, ela começa a mexer ali. E Bertin Hellinger falava, né? Quando você encontra o seu lugar dentro da sua família, você vai encontrar o seu lugar no mundo. Então, a constelação faz isso. Ela te coloca no teu lugar, na tua posição certa dentro da tua família. A gente vê muito filho querendo ser pais dos pais, né? Ou às vezes um irmão mais velho, um irmão mais novo querendo saber mais do que o irmão mais velho, e existe muito a hierarquia dentro. Uma das leis da constelação familiar, né? É a hierarquia. Então, a hierarquia, ela existe tanto na família quanto no lugar de trabalho, no teu grupo de amizade, né? Quem chega primeiro tem privilégios. Né? Ai, que legal. Nós viemos no carro, eu vim com a Esther para cá, para o estúdio, e nós viemos conversando demais sobre tudo isso, e cada pauta que ela me contava, eu falava, não, essa parte você tem que contar lá no podcast. A Esther tem um projeto, conta mais sobre o seu projeto pra gente, como que funciona? O meu projeto, ele tá começando, né, na verdade, Raízes da Prosperidade. O que acontece? Quando o imigrante chega aqui, né, ele vem com... Primeiro tem que ver o porquê que ele está aqui, o porquê que ele saiu do próprio país, né? Sempre existe, será que foi uma fuga, né? Ou o que aconteceu no país de origem para ele migrar para outro país, né? Então, tem toda uma história antes disso. E aí, quando tu chega aqui, eu já passei por isso também, primeiro tu engorda, né? Nem me fala. Porque tu começa... Tu pode ir no mercado e comprar o que quiser. É verdade. As coisas são diferentes, são baratas. Pode ir no Lidl, né? E comprar tudo muito mais barato. Então, primeiro tu começa a engordar. Você consegue comer o que o rico come numa vida normal, né? Sim, sim. E aí, começa a poder comprar, mesmo que seja para a Primark. Tu pode comprar roupa, é diferente. Tu chega aqui, tu tem uma acessibilidade muito maior. E aí, o que acontece? Começa a bater a culpa. A culpa de estar usufruindo de tudo isso enquanto a família está lá, precisando. Porque, geralmente, quem vem, né, para trabalhar e para fazer dinheiro é porque deixou alguém lá, né? Ou os pais, irmãos, ou mesmo mulher com os filhos, ou o esposo ou esposa com os filhos, né? E aí começa a bater a culpa. E aí, quando essa culpa começa a bater, o que acontece? Tu começa a se sabotar. Isso tudo, claro, muito inconsciente, né? Mas é aquele elásticozinho que te puxa assim para a vida, te traz aqui, mas de repente ele começa a te puxar para trás. Né? E aí é onde a constelação entra, né? Que a gente deve ter... Porque, assim, ó, existe a culpa boa, a má culpa e a boa culpa. A boa culpa é aquela que, se eu roubei um celular e me sinto culpada, é uma culpa boa, né? Mas a má culpa é aquela que tu se sente culpado por estar fazendo melhor
que a tua família. Entendeu? E aí, o que tu vai fazer? Você tá dando o seu melhor, mas você ainda tá se culpando. Sempre culpada. E aí, o que acontece? Tu não vai se livrar da culpa. É saber conviver com essa culpa e transformar essa culpa numa culpa boa. Que é assim, tudo bem, eu estou fazendo, eu estou melhor. O nosso intuito aqui é sempre pertencer ao nosso clã. Então, tu tá lá no Brasil, tu pertence ao teu clã, à tua família, né? A partir do momento que tu sai de lá e vem para outro país, já começa o medo de não pertencer mais. E aí tu começa a prosperar um pouco mais, né? Começa a fazer dinheiro, a poder comer coisa melhor, bate a culpa, porque tu tá saindo e aí tu fica com medo de não pertencer mais, entendeu? E aí que vem o entendimento que tu pode sim fazer diferente do teu clã, mas mesmo assim pertencer. Tu sempre vai pertencer ao teu clã familiar, né? Mesmo prosperando, se eles não. Essa culpa seria, assim, um pensamento do que vão pensar de mim? Nossa, olha a vida boa que ela tá tendo. E Também. É uma das crenças que tu carrega, né? Depende da pessoa. Aí já tá me constelando. Nossa, eu tinha uma amiga... Tenho uma super amiga minha. Nós viajávamos bastante juntas. E eu sempre tive sempre avisei meus pais, principalmente a minha mãe, onde eu tô indo. Porque, né? Aquela coisa do... Eles precisam saber se acontece alguma coisa comigo. Então, tudo que eu fazia, tô indo lá, tô indo cá. E ela nunca contava. Principalmente quando ia viajar. Ela não contava nada, ela não queria tirar foto, ela não queria postar. Por quê? Porque ela se sentia tão mal, de estar ali, usufruindo da vida, e a família dela lá não. Entendeu? É ali que tu vê como existe essa culpa. Acho que eu acho que me identifico como você, assim. Eu sempre fui a pessoa que onde ia, avisava os pais, né? Sim. Eu sempre fui. Dava um passo Sim. e avisava. Mas tem, sim, essa coisa de você... Eu vou para frente, mas e a minha família? Claro, essa culpa, eu acho que ela vem lá de trás. A raiz é muito forte, né? Uhum. Não tem como a gente esquecer isso, né? Então, eu posso prosperar e os meus, né? Mas a frase é essa: eu posso sim prosperar, mesmo que eles não. Eu vou continuar pertencendo. Eu cheguei já a passar por situações assim, um sentimento como se eu devesse para alguém, sabe? Eu não vou postar porque aqui que vão falar. Coisa que a vida é minha, eu não devo nada para ninguém, né? Mas aí quem que vai falar? Talvez aí exista uma ou duas pessoas que tu realmente se preocupa de que vai falar. Já pensou nisso? Mas eu não sei quem seria. Pensa. Já aconteceu comigo. Já? E às vezes são pessoas nada a ver. Mas lá no fundo, tu tá preocupado se aquela pessoa vai falar, o que ela vai pensar. Pensa, é bem interessante. Mas e aí, esse seu projeto, né? É um curso? Como que funciona? É uma constelação individual? Não, é um projeto... Bom, ele sai, né? Ele é um projeto grande que vai se dividir e vai se... Não se dividir, ele vai se multiplicar. Então, a princípio, é uma imersão. Eu acredito que em 3 dias, porque é bastante conteúdo. Presencial ou online com encontros semanais. Eu acredito que uns 8 encontros semanais. Mas esse projeto, para abranger mais pessoas, ele é em grupo. Eu acredito muito no grupo, na força do grupo, né? Legal. Porque a tua dor pode ser a dor de muita gente. Então, às vezes, eu nem sei que eu estou sentindo essa dor, mas se eu ouvir a Carla falar, nossa, eu também me sinto assim. Né? Então, é muito importante. O grupo, para mim, é muito importante. A princípio, eu penso mesmo em trabalhar com grupo.
Eu quero saber porque eu com certeza vou estar nesse grupo, já tenho minha cadeira cativa ali. Já tem. Eu também. Já tenho minha Falou em cadeira cativa. prosperidade, em abundância, né? Exatamente. Quem não quer, né? É. Falar de prosperidade e abundância, todo mundo quer. Eu quero saber, obviamente, a minha cadeirinha já está lá, mas eu quero saber mais sobre o que você vai trabalhar, assim, dentro dessa parte, a respeito de pais, o quê? Qual O a quê? raiz? O que tu Então, vai a mexer? raiz, O que tu vai o mexer? nome é Raízes da Prosperidade. Então, começa lá na concepção. Então, aí vai ter um caminho todo até chegar no estado adulto. Ai, que Então, lindo. começa lá na concepção, como é que foi a gravidez, como é que tu foi concebida primeiro, como é que foi a gravidez da tua mãe, como é que tu chegou ao mundo, né? Como é que foi a tua infância, como foi a adolescência. Então, é todo esse caminho até o estado adulto, né? Então, toda essa parte, como é que foi a tua adolescência, né? E aí, como é que foi o teu ir para o mundo, né? Quando tu sai ali da escola, o que eu vou fazer na universidade? Qual foi o teu primeiro trabalho, né? Que é outra coisa que estávamos falando sobre trabalho e profissão. E aí, tu chega no teu estado adulto. Então, o projeto é esse caminho. Olhar para todas essas fases da tua vida até chegar no teu estado adulto. Legal. A gente tinha falado sobre trabalho e profissão. A Esther me deu uma aula hoje já sobre trabalho e profissão, coisa que eu não sabia. Explica pra gente também, Esther, sobre qual a diferença de trabalho e profissão. Acho que você vai ajudar muitas vidas aqui só com essa... É porque, assim, né? Tem essa coisa, essa mistura de trabalho e profissão, né? E o que é o trabalho? O trabalho é o que tu vai trabalhar para sobreviver. Então, o fluxo natural. Olá, pessoal. Carla Ferrari aqui. Vamos iniciar o podcast. Hoje eu estou acompanhada com a Jana, fotógrafa. E estou também com a Esther. Aliás, Esther não, Maria Esther, né, Esther? É o quê? Tu sai da escola, né? Tu vai para uma faculdade ou não, começa a trabalhar para se sustentar, para sustentar as tuas coisinhas, né? Quando tu ainda é jovem. E aí tu vai trabalhando, se sustentando. E aí, então, porque as pessoas acham assim, eu vou lá fazer uma faculdade, eu vou primeiro conseguir o meu diploma, e aí depois eu começo a trabalhar. E não é assim. Primeiro tu vai trabalhar, porque o trabalho é o que vai te sustentar. E aí tu vai nos teus trabalhos tu vai começar a perceber o que é que tu quer fazer, o que tu quer fazer, quem tu és, o que eu gosto ou deixo de gostar, né? O que eu quero ou não quero fazer. E aí, então, tu entra no caminho para chegar na tua profissão. Aí, quando tu chega na tua profissão, é meio que tu não trabalha mais, porque tu vai fazer o que tu gosta, né? Tu vai exercer a tua profissão. Aí, como tu falou, que teu pai falava muito, né? Meu nome é trabalho, só trabalho, meu pai só falava trabalho. muito. Lá no teu inconsciente, né? Tem que trabalhar. Para ter sucesso, tem que trabalhar. Claro, tem que trabalhar. Mas é muito importante diferenciar essa coisa do trabalho e da profissão. Porque, às vezes, a pessoa começa no trabalho e aí, primeiro, ela já vai começar a fazer o que o pai fazia ou o que o avô fazia. E é trabalho, trabalho, trabalho. E ela nunca vai encontrar uma profissão e nunca vai ter aquela realização, né? Profissional. É sempre infeliz, sempre acha que está faltando algo, reclama do trabalho porque Sim. é estressante. É isso. E aí que entra também o imigrante aqui, né? Ele vem com essa cabeça de trabalho. Uhum. Fazer dinheiro, né? Outra coisa é o ganhar dinheiro, né? Quem é que ganha dinheiro? É a criança. É verdade. Adulto faz dinheiro. Faz dinheiro. Enquanto tu ficar ali trabalhando para ganhar o dinheiro não vai tu tá ainda lá no teu estado infantil. Então, o teu estado adulto tem que, não, qual é a minha profissão? O que eu gosto de fazer? Né? E aí sim. Para fazer dinheiro. Aí sim a prosperidade começa. E prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é em tudo, né? Eu conheço
conheço muita gente com muito dinheiro que não é próspero, né? Que tem problemas familiares, né? Tem muito dinheiro no banco, mas não é próspero. Então, tem essa divisão também, né? Prosperidade não quer dizer ter muito dinheiro no banco. Eu queria saber, dentro dessa área de prosperidade, porque a gente ouve bastante que dinheiro vem da mãe, que trabalho vem do pai, e eu nunca entendi direito isso. Se você podia explicar melhor para a gente, como que é? Bert Hellinger sempre falou, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. O que acontece? A criança nasce, ela fica na esfera da mãe. Então, a mãe é a vida, né? A mãe te dá a vida. Então, vida... O que é dinheiro? Né? O que é prosperidade? É vida. Dinheiro é vida, né? Dinheiro é uma energia. Então, a mesma energia da vida é a mesma energia do dinheiro que brota, né? Então, por isso que Bert Hellinger falava que com a mãe o dinheiro vem. E aí, a criança fica na esfera da mãe, né? Da concepção, do nascimento, né? Chega ali na parte, com 6 ou 7 anos, ela começa a ir para a esfera do pai. E aí, o pai vai levar para a vida. O pai vai mostrar um mundo lá fora, né? E aí, por isso que a gente fala que o dinheiro fica. Não é... Aí, com a mãe, o dinheiro vem. Mas não adianta o dinheiro vir se tu não aprendeu, se o teu pai não te mostrou a vida lá fora. Como viver, como lidar com esse dinheiro. Daí que vem o trabalho. Trabalho é pai é ação, né? E aí, se você não tem um bom relacionamento com seu pai e com a sua mãe, isso afeta nessa parte financeira? Afeta, com certeza. Tudo é o olhar que tu tem em relação aos teus pais, né? Na constelação se fala muito em tomar os pais. O que é tomar os pais? Não é tomar, né? Tomar os pais é internalizar, né, esses pais. Aí, como eu estava falando lá, né, a criança cresce ali na esfera da mãe, lá pelos 6, 7 anos, não existe uma idade, né, certa, ela começa a ir para a esfera do pai, e aí a menina, lá pela adolescência, começa a namorar e talvez casar, ter filhos, ela volta para a esfera da mãe, e o menino fica na esfera do pai, né? E aí, com 21 anos, tu é adulto? A gente fala muito a divisão do nosso cérebro, né? Que começa aqui no reptiliano, que é quando tu nasce, né? Quando tu nasce, tu tá ali naquela fasezinha do cérebro reptiliano, que é o quê? Os instintos, né? O instinto que a gente fala, o de comer, dormir, a comfort zone, né? E aí, lá pela uma certa idade, 2, 3 anos, começa o límbico, que são as emoções, né? Começa a crescer. E aí, com 21 anos, é que o teu neocórtex ele tá todo... como é que é? Formado. Então, com 21 anos, o teu neocórtex está formado. E aí, o que acontece? O teu adulto está pronto para ir para o mundo. E aí, tu não precisa mais dos pais. Tu vai internalizar esse pai e essa mãe dentro de ti. Vai ter eles atrás, cada um... Imagina, né? Cada um com a mão no ombro. E aí, tu olha para a vida. E aí, tu vai começar a caminhar os teus passos. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Não se vira para a vida. Fica virado lá para a família de origem, né? Tá na esfera ali ainda familiar, na esfera doméstica que a gente fala. Ainda preocupado, ainda muito ligado àquela esfera doméstica, com muitos traumas, muitas crenças dessa esfera doméstica. E aí, na constelação, a gente vê muito, quando eu faço o individual, que é com bonequinho, a pessoa vai posicionar o bonequinho, e aí o bonequinho, ela, na hora, posiciona o bonequinho olhando para trás, que é para onde está a família de origem. E aí,
que começa a constelação. E aí o movimento é fazer com que essa pessoa se vire para olhar para o futuro. Mais uma pergunta. E quando essa pessoa não tem os pais, ou não tem um dos pais, ela nunca conheceu, ou ela teve um problema, ou perdeu um desses pais, como que fica, digamos, essa vida, né, financeira dela, dessa prosperidade dela? Como fica? Ela vai conseguir resolver isso? Bom, ela não impede ela de resolver isso, né? Porque o que acontece? A gente tem muita expectativa com relação aos nossos pais, né? É muita... o meu pai é minha mãe, então a minha mãe tem que me cuidar de mim, e o meu pai tem que prover, né? E, na verdade, eles te colocaram no mundo. Então, por mais que o pai não esteja ali, ou a mãe tenha morrido cedo, a parte principal eles fizeram, que foi a concepção, te dar a vida. Então, se eles ficaram contigo, se eles te criaram, se eles te levaram para o mundo, já é um bônus enorme. Então, não quer dizer que se tu não tem o teu pai presente ou a tua mãe presente, não quer dizer que tu não possa olhar para o teu futuro e sim ser próspero. É tudo uma coisa interna. É a maneira que tu olha para tudo isso. E, Esther, você tinha comentado comigo sobre células, memória celular, né? A epigenética, sim. Epigenética, como né? que funciona? Isso está ligado também com os pais ou está ligado com toda a família, com toda a ancestralidade? Com toda a ancestralidade. Então, hoje se fala bastante em epigenética, né? Até aquele livro, não sei se vocês já assistiram a série Uma Nova Mulher, em português, ou Another Self. Na primeira temporada, a menina principal ali tá lendo um livro. Eu fiz um print ali da tela, encontrei o livro, comprei esse livro, e esse livro é maravilhoso. Explica certinho o que é a epigenética e o que é essa memória celular. Qual livro que é? It Didn't Start With You. Eu não sei como é que é em português. Não começou com você. Não começou com você. Tudo começou, né? Na verdade, Herbert Hellinger, né? Toda essa a constelação, ela começou a ser estudada lá com a história do Holocausto. Eles começaram a perceber que muitos netos, bisnetos, começaram a ter o mesmo tipo de trauma. Por exemplo, antigamente tinha muito aqueles chuveiros elétricos. Quando tu abre o chuveiro e faz aquele tss, as pessoas travavam, congelavam. Então, dava aquele ataque de pânico. E aí começou a acontecer muito disso. E eles começaram a fazer pesquisa. E o que eles descobriram? Que eram traumas vividos pelos ancestrais lá que morreram no Holocausto, nas câmeras de gás. E aí começou toda a trajetória, todas as pesquisas. Aí eles começaram a fazer pesquisas com um ratinho, né? Eles batiam na patinha do ratinho, borrifavam um jatinho de cereja. Aí eles fizeram esse processo por várias vezes, né? Então, eles acoplaram lá aquele trauma nesses ratinhos. Com a batida e o spray. Soltava o spray. Chega a um certo ponto que só precisava do spray e eles já congelavam de medo. E aí, os filhos desses ratinhos também tinham esse trauma. Sem passar. Sem bater. Era sentir o cheirinho de cereja, eles travavam. E aí, os filhos dos ratinhos também tinham esse trauma. Eles borrifavam. Só de sentir o cheiro da cereja, eles já ficavam em pânico. Então, aí que mostra como carregamos traumas dos nossos ancestrais. E é aí que, às vezes, a torneirinha da abundância bloqueia, entope. Porque, às vezes, tu vai fazer uma constelação e aí, um bloqueio, eu não consigo prosperar, eu não consigo. E aí vai ver, foi um avô lá atrás que faliu.
E aí, o que que acontece? Essa memória de falência, essa falta, bloqueia a torneirinha da abundância e sempre vai ter um bode expiatório. Não quer dizer que todos da família vão carregar isso, mas alguém vai pagar essa conta. E tem como descobrir isso numa sessão de constelação? Tem como descobrir numa sessão de constelação. O que meu tataravô fez lá atrás, que eu não sei. A constelação vai te mostrar o que tu precisa ver. Não é bola de cristal, tá? Não é joguinho de adivinha. Mas numa sessão de constelação, sim, vai mostrar o que tu precisa ver. Da onde vem esse bloqueio financeiro. Então, Uhum. mais pergunta. Vocês falaram sobre a questão da mãe, a questão do vinho, dinheiro. Eu tenho uma parte da minha mãe que ela foi embora. A mãe da minha mãe foi embora e ela também foi. Eu tinha uns 4 anos de idade. Eu queria isso é uma curiosidade minha. Eu queria saber se isso me atrapalha em questão do dinheiro, porque é muito real. Sim. Aí já vai constelar. Já. Já responde. É. Sim. Com certeza ali vem uma repetição, né? Tu já tem filhos? Não, ainda não. É. Então, é uma repetição ali que a tua mãe é uma dor muito grande, né? Que vem lá do abandono da tua mãe. E aí ela repetiu com vocês. E aí tu traz esse sentimento todo de abandono, de não valia, eu não mereço, né? Não sei se isso faz sentido para ti, de não merecimento. Então, isso sim pode muito acarretar na tua abundância financeira. Então, tu tens que olhar para tudo isso. Tu vai olhar lá atrás na tua história. Não sei se tu sabe a história da tua avó. Não muito bem, então. É interessante. Numa constelação, talvez apareceria. Então, onde é que isso começou, né? Aí tu vai olhando para a história da tua família. No Raízes da Prosperidade, uma das partes do curso é preenchimento da árvore genealógica, porque isso é muito importante, saber a tua história. E aí tu vai perceber que, de repente, lá atrás algo aconteceu que foi acarretando tudo isso e hoje tu ainda carrega resquícios dessa história. E aí tu vai dizer, e aí o que eu faço? É simples, gente, é mais simples do que tu imagina, mas é olhar para tudo isso, internalizar isso e transformar isso numa força, não num bloqueio, entendeu? É dizer sim para esse teu passado, dizer sim, a minha mãe me deixou com 4 anos, mas sim, eu valho, como é que se fala? Eu valho. Eu valho, eu tenho valor, eu posso sim prosperar, eu consigo sim. Então, numa sessão de constelação ou nesse curso, né? Eu chamo de curso, mas talvez não seja nenhum curso, quero chamar de outra coisa, vai te ajudar. E é por isso que eu tô aqui, na verdade, eu não vou dizer que é minha missão, porque esse negócio de, é minha missão, mas eu tenho uma vontade tão grande de ajudar as pessoas a abrir os olhos, a olhar para a sua história familiar, ressignificar, né? A prosperidade, ela não tá lá que eu tenho que ir lá e buscar, ela já existe, ela tá dentro de ti. Tu só precisa moldar, né? Como é que eu vou dizer? Enxergar mesmo. Enxergar, entrar, chegar num nível de consciência de que tu internaliza essa prosperidade, porque ela tá aí para todos, né? O mundo é tão abundante. Então é isso, é olhar para esses traumas. E Esther, eu já ouvi falar que quando você cura essa parte, por exemplo, no caso dele, né? Poderia ele carregar isso e os próprios filhos dele ou netos dele ter esse trauma ainda. Fazendo uma constelação, ele cura o resto da família que vem pela frente. Exatamente. Na verdade, a gente, né, trabalha mais, eu, na minha idade, já trabalho mais pelos meus filhos agora. Não, ainda estou nova, né? Você tá nova. Mas, com certeza, por isso que eu te perguntei se tu tem filho, né? Tu é casado? Sim. Há quanto tempo? Olha, eu constelando. 1 ano? Não, casado tá fazendo 4 meses. Ah, tá.
Tem filhos? Ainda não. Não. Então, olhando para tudo isso, tu vai quebrar um ciclo, né? Tu vai quebrar um padrão de crianças abandonadas, né? Então, por isso que é muito importante olhar para tudo isso, olhar para esses traumas, olhar para para essas dificuldades, né? De infância, dificuldades, olhar para pai, para mãe, avó, olhar para essa história toda e ressignificar, olhar e dizer sim e aceitar. É a aceitação. Uma das partes do nosso programa ali é a aceitação. Então, tu vai ali aprender a como olhar para tudo isso e aceitar. E aí, gente, quando tu aceita a vida como ela foi e diz sim para tudo isso e não te coloca numa posição de vítima, tu começa a prosperar. Isso é verdade. A fase de aceitar é difícil. É. Eu já até perdoei a minha mãe. Atualmente ela mora em Londres, tem 8 anos, eu moro há 5. Eu já perdoei. Só que aceitar... Aí eu vou te falar uma coisa, tá? Eu perdoei a minha mãe, soa arrogante. Não aquela arrogância, eu não estou te chamando de arrogante, mas é uma palavra que o Bert Hellinger trazia muito. É a arrogância porque, como assim tu perdoar a tua mãe, né? Os pais são sempre maiores, existe uma hierarquia aí, e os teus pais são grandes. A tua mãe te deu a vida. A coisa mais importante ela te deu, que foi a vida, né? E ela ficou contigo até 4 anos. Então, pega esse bônus até os 4 anos e o resto diz sim para tudo isso. A tua mãe é olhar para a tua mãe como uma pessoa comum, que ela é, né? Somos pessoas comuns, com erros e acertos. Eu também tenho uma história parecida. Internamente, eu não abandonei os meus filhos, mas eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava contando para Carla. Quando eu vim para Londres, eu tinha 3 filhos, tinha 3 filhos quando eu vim para Londres. O Duduzinho, o mais novo, tinha 8 meses. E eu deixei eles com a minha mãe. Hoje, se eu voltasse atrás, eu não faria. Mas quando eu fiz, eu achei que eu estava fazendo certo. Eu achei que eu ia dar o melhor para os meus filhos. Mas, na verdade, eles ficaram com bastante traumas. A minha filha mais velha também não fala comigo. Então, eu consigo me colocar no lugar da tua mãe, sabe? E o dia que tu for pai, tu também vai conseguir se colocar um pouquinho no lugar da tua mãe. Mas o exercício o caminho é olhar para os teus pais como pessoas comuns. Pessoas que também estão aqui aprendendo, né? E hoje tu é adulto, né? Coloca o teu adulto, né? Usa o teu neocórtex e eu consigo, eu sou adulto e eu vou para a vida. Tu internaliza um pai e uma mãe dentro de ti e vai para a vida. Não precisa mais de mãe e de pai. Só para ir lá e tomar cafezinho, almoço de domingo, aí sim. Mas pensa nisso. Pense em olhar para tua mãe com um pouquinho mais de humildade. Se colocar no lugar de filho, de menor, né? Esse é o caminho. Só aproveitei e te constelei. Mas é lindo isso. E é coisa que a gente não E coisa que tu nunca imagina. pensou, né? Exatamente. É aí que eu quero chegar, gente. Eu quero chegar nessas pessoas. Porque é tão lindo. Quando tu começa, eu também já fui... Eu achava que eu era muito melhor que os meus pais. Eu achava. Eu queria ser mãe do meu irmão. Eu já peguei voo aqui para ir lá resolver assunto do meu irmão. Quanto eu estava me sentindo maior que os meus pais. Eu ligava e falava assim, mãe, tu tem que fazer isso, isso, isso com o meu irmão mais novo. Pai! E eu brigava. Porque, claro, uma boa intenção. Eu estava querendo ajudar. Mas eu estava extrapolando. Eu estava no meu lugar, tomando o lugar deles. Eu estava fora do meu lugar. E eu não prosperava. Isso foi um pouquinho antes do Maria Esther. Entendeu? Então, foi tudo uma junção. Né? Foi uma junção de coisas que foram acontecendo. Comecei a estudar constelação. Constelei. A minha primeira constelação foi exatamente
prosperidade. E depois a minha segunda constelação foi sobre isso, sobre o quanto eu queria resolver o assunto dos meus pais. E aí eu descobri o quanto eu estava fora do meu lugar. É interessante. E é libertador, tá, É. gente? É libertador. A constelação, ela te mostra tudo isso. E aí é tu, o adulto em ti, que vai curar tudo isso, entendeu? É. Então, é muito fácil falar, ai, tadinha da minha mãe, ela fez o que ela soube, ela passou por isso, então por isso ela fez, coitadinha da minha mãe. Isso não é tomar pai e mãe, né? É o teu adulto olhar para essa história, aceitar de dentro para fora, né? E mudar as tuas atitudes. Isso sim é tomar pai e mãe. É porque senão a gente só vai olhar para isso e fazer isso é a culpa de eu ser assim é Isso. porque aconteceu isso e isso. E a constelação, ela não é para isso, né? Ela, A na constelação verdade, é para mesmo. mostrar o que nós temos que fazer com aquela. O caminho da constelação realmente é adultecer, né? Olhar para todos os traumas, tudo que tu acha que deu errado, olhar, dizer um sim, falar um sim bem grande para tudo isso e colocar o adulto mode e olhar para a vida. Pronto, já passou, tá tudo certo. É daqui por diante. Eu pego tudo que eu passei e transformo isso em força, né? Como é que é aquela frase? A tua dor é a tua pérola, né? Então, transforma tudo isso em pérola. E aí, a última estratégia do projeto é o quê? É o servir. É o transbordar. Então, tu vai passar por todas as etapas e aí tu vai chegar na 7ª etapa, que é o quê? Transbordar. Eu aprendi tudo isso com a vida, todos os meus traumas, as minhas dificuldades. Aprendo com tudo isso e aí eu vou ajudar as outras pessoas. Porque uma das estratégias da abundância financeira é o quê? É o servir. Né? Não adianta nada tu absorver, estudar, ler livro, aprender, aí tudo para ti. Se tu não passar para os outros. Então, se tu fizer todas as etapas até o 6 e chegar no 7, tu não fizer, Não adianta de nada. E esse servir, Esther, ele tá ligado em eu fazer doações ou esse servir é um sentido mais assim de ajudar? Qual que é o sentido desse servir? O servir não é só charity, né? Não é só fazer doação. O servir é servir, às vezes é servir uma pessoa, é uma amiga que está ali, ou uma pessoa que tu conheceu aqui, por exemplo, vai tomar um café, ou numa conversa. Então, tudo depende do que tu faz, do que tu trabalha, né? Mas por mais que o teu trabalho não tenha nada a ver com isso, como no meu tem, né, de ajudar pessoas, mesmo assim tu pode servir com o teu conhecimento. Ou às vezes com um olhar, às vezes com uma compaixão, né? Tudo isso é transbordar, tudo isso é servir, né? Servir a um Pode ser desde plantar uma árvore. Entendi. É servir. Um silêncio. Um silêncio é servir. Um não julgamento já está ótimo. Já é um servir. Entendeu? Esther, nós imigrantes, né? Por exemplo, eu sou descendente de italiana. Minha família, meu tataravô lá, eles foram pro meu tataravô, ele foi pro Brasil naquela guerra, refugiado e tal, chegou lá como imigrante, foi morar na roça e tal. Já ouvi dizer que eu ter vindo para cá numa situação de estalo, não foi nada programado, foi porque eu tinha que cumprir alguma missão aqui que era voltada para os meus ancestrais. Tem sentido isso na constelação também? Tem sentido. São as lealdades, né? Familiares. Então, tem sentido, sim, de tu estar aqui, de repente, honrando um ancestral.
talvez, né? Mas tudo isso, gente, não tem como falar assim, ó, é isso ou é aquilo, né? Pode ser também. Então, tu pode também tá honrando, né? Um ancestral que tinha foi para o Brasil e tinha muita vontade de voltar para cá. Tipo assim, ficou muito triste. Então, de repente, é como se tu olhasse para esse bisavô, por exemplo, e falasse assim, deixa que eu vou. Eu vou, pelo Senhor eu vou. E aí, às vezes, acontece sim, da pessoa vir para outro país em lealdade com um ancestral, sim. E isso é bom ou é ruim, assim? Como que eu devo olhar para isso? Se eu me sinto bem aqui é porque tá tudo certo. Agora, se eu não me sinto confortável, como que eu vou identificar isso? Ou não faz sentido? Tudo tu vai identificar como é que é a tua vida. Tá leve para ti? Porque às vezes não é às vezes não é pesado, né? Às vezes, sim. Eu vim em lealdade ao meu avô, mas aí, por isso que eu te falo, é realmente o que tu queria, né? Será que realmente faz parte do teu eu? Então, tem muita coisa para olhar, mas pode sim estar sendo uma lealdade invisível em que tu vai lá, de novo, tu se acha melhor e fala assim pro teu vô, porque o teu vô é grande. Ele veio antes, ele veio primeiro, né? Então, ele é maior. Quem tu pensa que é, né? Para chegar aqui e falar assim, não, vô, pode deixar. Eu vou honrar a vontade do Senhor e vou voltar lá para a terra que o Senhor gostaria de estar. Entendeu? Isso pode sim ser uma lealdade invisível, mas como pode ser que não. Que simplesmente tu esteja vivendo isso e tudo isso vai ser muito bom para ti. Tu pode prosperar muito nessa terra, na Europa. Entendeu? Entendi. Não tem como falar isso, 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 mãe é dinheiro, pai, né? Porque, claro, tem aquela coisa com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, mas não é só isso. Existe também as crenças do teu indivíduo, que é quando tu foi crescendo, começou a ir para a escola, e aí aquele professor olhou o teu desenho e falou assim, nossa, que desenho feio. Tu não sabe fazer nada. Aí pronto, às vezes clica ali e tu fica, não sei fazer nada. Por exemplo, eu sou uma cantora inata. Não, eu amo música, amo voz e violão. Talvez eu teria... A Jana canta super bem. Talvez eu conseguiria cantar como a Jana canta. Mas sempre que eu abria a boca para cantar, a minha mãe falava assim, que desafinada. Aí você já... Aquilo me bloqueou. Eu não abro a boca para cantar. De jeito nenhum. Então, né? Às vezes o teu são os traumas e crenças que tu traz dessa vida, do teu eu indivíduo, das convivências que tu foi tendo. A mesma coisa acontece com o inglês, quando a gente chega aqui e não consegue falar o inglês, só fica naquele... Não consegue... Fica travado em questão a falar outra língua. Isso também acontece, então, desse bloqueio. Se tu tiver um bloqueio para a língua, sim. É claro que é difícil chegar aqui e falar inglês, né? Mesmo que eu tinha feito o curso de inglês, cheguei aqui e não entendia nada. Eu lembro que o cara no Tesco falou assim, do you have a clap card? I don't speak English. É assim mesmo. Não é? E eu tinha feito o curso. Achava que falava. Ai, ai. É interessante como a gente perde a identidade chegando aqui, né? Perde a identidade, já não vale mais nada. E aí a pessoa vem para cá. Claro que existem diferentes tipos de imigrante aqui. Mas existe aquele tipo de imigrante que só vem para fazer dinheiro. Aí volta aquele negócio do trabalho. Trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro. É só trabalho. E aí a pessoa já não se cuida mais, ela não vive mais,
Ela não, ela só compra no Lidl, só come McDonald's, tudo para mandar o dinheiro para o Brasil, porque um dia eu vou ser rico no Brasil. E para mim, na minha experiência, eu moro aqui há 20 anos, não conheço muita gente rica no Brasil, ficando aqui, trabalhando aqui. Por quê? Porque a prosperidade, gente, não é só dinheiro, como eu falei. É um estilo de vida, né? Tu internaliza tudo isso, é uma junção de várias coisas. Então, às vezes, a pessoa fica aqui 20 anos trabalhando, fazendo dinheiro, mandando para o Brasil, cara, e nunca vai usufruir lá. Porque quando chega lá, não é a mesma coisa, né? Muitas pessoas não se adaptam de volta. Não se adaptam e querem voltar. Querem voltar. Então, eu particularmente acho que precisa rever muito essa coisa de vir para cá e trabalhar para fazer dinheiro, né? A gente pode sim ser alguém aqui. A gente pode sim maquiar, colocar uma roupa bonita. Antigamente, só com a minha amiga ria de mim. Nós ia fazer shopping. Eu vou comprar isso aqui para usar no Natal. Aí, isso aqui é pro Réveillon. E bota na mala. Aqui, eu só ando de tênis, calça jeans e, né, casacão. Não usa maquiagem, cabelo sempre... Essa água daqui, os cabelos ficam horríveis. E sempre aquela coisa de, no Natal eu uso, no Brasil. Né? Então, aí eu só vivia o mês que eu ficava no Brasil. Aqui eu sobrevivia. E aí tu vai indo. E quando tu vê, passa anos. Graças a Deus, eu encontrei meu marido. Né? E aí eu comecei a olhar fora daquela caixinha do brasileiro. Né? De sobreviver aqui, guardar dinheiro e ir embora para o Brasil. Aí eu comecei a viver. Eu sempre fui mais assim, eu viajei, eu me interesso pela cultura, eu acho as coisas interessantes, né? Eu tinha um pouquinho mais de abertura para isso. Mas mesmo assim, eu era aquela brasileira que guardava para ir embora um dia. Nossa, meu sonho era ir embora para o Brasil. Eu vou te falar que ainda é, tá? Mas é um pouquinho diferente hoje em dia. Talvez morar lá e cá. Mas eu consigo, sim, viver aqui, aproveitar, viajar, conhecer a cultura, gostar até da comida daqui, entendeu? Então, tudo isso é um caminho que se deve começar, pelo menos, a seguir, né? Os passos de olhar, não, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? E sair do piloto automático de fazer o dinheiro. Uma hora... a profissão tem que chegar, né? O que eu gosto de fazer? Né? Ô, Esther, e como que é a constelação? Isso serve para você também, Janaína, creio. Não, eu estou achando lindo você falar, porque eu estou vendo a transformação da Esther. Tô lindo? É? Sim. Porque eu conheci a Esther. Sim, quando ela veio, né? Por isso que as minhas dores são as minhas pérolas, né, Jana? Sim, eu posso dizer isso. Você passou por todo esse processo, então. Menina, eu já morei em casa com 25 pessoas e 2 banheiros. Eu já mudei 14 vezes aqui em Londres. Morei em vários lugares com várias pessoas. Eu sobrevivi aqui, né? Interessante. E trabalhava para mandar dinheiro pro Brasil? Sim. Como eu estava falando antes, eu deixei meus filhos lá, né? Eu até trouxe eles não se adaptaram. A minha mãe sofreu muito lá sem eles. Aí, a Salvador aqui pensou assim, deixa que sofro eu, né? Minha mãe estava sofrendo, meus filhos sofrendo. Eu falei, não, vou resolver isso já. Mandei eles de volta, deixa que eu sofra aqui. Eu sofria. Eu recebi uma cartinha das crianças uma vez, que naquela época era cartinha, né? Cara, eu não consegui abrir. Eu não abri a carta. Eu olhei o envelope e eu já comecei a chorar. Eu só consegui abrir a carta. Eu levei comigo quando eu fui, né? E eu abri a carta lá. Com eles, porque eu ia morrer se eu abrisse a carta aqui. Então, é muito sofrimento, né? E é tudo... a gente acha que está fazendo o certo. Na época, talvez fosse o certo, né? Hoje eu olho para trás e vejo o quanto que eu sobrevivi aqui, né?
Mas eu não vou dizer que é tempo perdido, porque tudo é aprendizado. Você tem algum caso para contar pra gente assim interessante que você já tenha passado na constelação? Que você, sem citar nomes, é claro, nem, mas tipo alguma constelação assim que te deixou admirada com o resultado ou com... Deixa eu lembrar aqui. Com resultado, não resultado, assim, alguma constelação que você ficou, nossa, que interessante o que aconteceu aqui agora. nossa, uma vez eu fiz uma constelação. Quando eu olhei, né, eles marcaram tudo online, que, né, eu trabalho bastante com brasileiros no Brasil, online, individual, né? E essa mulher me contatou, ela queria fazer constelação de casal, perguntou se podia ser com o marido ali e tal. E aí eu falei que sim. Aí quando eu olhei a tela, meu Deus, eles tinham 60 e poucos anos, quase 70. Achei super interessante. E na constelação, o casal estava ali. Aí quando é constelação de casal, primeiro eu tenho uma conversa para saber de que lado eu vou começar, né? Porque não tem como fazer individual. Eu vou trabalhar na família dele ou eu vou trabalhar na família dela. E ali na conversa eu vi que vinha dele. Eles ficaram casados 40 anos, se separaram e aí estavam voltando. Estavam tentando voltar o relacionamento. E aí na história, no preenchimento da árvore genealógica, eu percebi o quanto ele nunca tinha saído da esfera da mãe. Então, ele não estava 100% disponível para essa esposa. Ele estava casado com a mãe. Ele já tinha quase 70 anos. E tudo isso eu fui mostrando para ele ali no tabuleiro, né? Com os bonequinhos. E foi lindo. Um senhor que nunca tinha constelado, ele chorava horrores. E aí apareceu o quanto ele estava lá olhando para essa mãe. E aí eu falei para ele, tu não consegue enxergar a tua esposa porque tu tá casado com a tua mãe. Aí eu perguntei para ele, e aí ele foi indo, foi chorando. E aí os bonequinhos, aí eu pergunto, né, tem algum movimento que queira fazer? Aí o movimento dele foi se virar. Ele conseguiu se virar de costas para essa mãe e olhar o bonequinho da representante da esposa. Quando ele olhou, cara, eu me arrepio. Ele assim... Eu falei, o que tu tá sentindo? Agora eu vejo ela. Aí ela tava do lado, começou a chorar. Chorou. Os dois choraram. Ah, imagina, tá dando vontade de chorar aqui. Aí eu falei, então fala essa frase. Agora eu te vejo. Que lindo. E essa foi a constelação. Ele conseguiu ali, com quase 70 anos, deixar a mãe na posição dela de mãe e olhar para a esposa. E aí sim, ficar 100% para a esposa, né? Então foi um caso que Já chora. mas foi lindo, muito interessante. Então, eu queria perguntar se tem dicas que você possa dar para as pessoas como prosperar usando a constelação ou o teu conhecimento. Então, o que é a constelação? É se reposicionar na tua família, né? Então, a dica começa a olhar como é que é a tua atitude dentro do teu meio familiar, né? Será que tu está posicionado no lugar certo? Será que tu estás no teu lugar de filho mais novo ou no lugar de filho mais velho? Será que tu realmente está menor que os pais, né? Numa posição de filho, realmente? Então, tudo isso já é o começo. À medida que tu vai se posicionando no teu lugar certo, dentro da tua família, respeitando a hierarquia, as coisas acontecem. Então, na constelação, existem 3 leis. É a lei do pertencimento. Todos pertencem, todos. Não importa o quanto fez de errado na família, não importa, todos pertencem. E é isso que, às vezes, atrapalha tanto, emaranha tanto a vida das pessoas. Por quê? Porque lá atrás existiu um excluído na família.
um tio que bebia, que não trabalhava, e aí ninguém dava bola, excluía ele. O sistema familiar, ele é muito inteligente, ele não vai deixar isso acontecer. Aquela pessoa, de alguma maneira, em alguma hora, vai ter que ser incluída. E aí alguém, então, aqui na frente, vai começar a honrar esse excluído aqui. E aí ela começa a ter problemas. Até que ela vai perceber, olhar para aquele indivíduo e incluir ele na família. Então, essa é a lei do pertencimento. Todos pertencem. Eu acho que é da Disney ou da Pixar, né? Que tem a musiquinha We Don't Talk About Bruno. Sim, aquele filme Bruno fala muito sobre isso. Assiste. Eu já Assistam assisti, esse filme mas Bruno. em que Mas, claro, a parte? gente assiste, né? Como se fosse um filminho da Disney. É. Mas todos eles, né? Muito daqueles filmes da Disney tem sempre uma mensagem lá. Bruno, ele é excluído da família. Sim, Então, ninguém pode falar desse Bruno na família. Então, ninguém pode falar. Então, sim, mas é porque família toda... ele não trabalhou porque ele queria ser músico. eu não E aí, na lembro verdade, exatamente sim, da ele queria história ser dele. músico, ele tocava guitarra o dia inteiro. Por quê? Porque primeiro ele estava honrando lá um avô, que foi um músico famoso. Ah, tá, é verdade. O avô foi um músico famoso e ele queria muito ser famoso, só que ele não conseguiu. E aí a família ficava assim, tu não vai dar em nada, tu não consegue... Se eu não me engano, é isso. E aí eles excluíram esse Bruno. E aí vem um menininho, né, mais novo, Isso. que também quer ser músico. E aí ele tentava trazer, e esse meu tio Bruno? E ninguém falou, ninguém pode falar desse Bruno. Nós não falamos sobre ele. Então, mostra muito essa coisa da exclusão. Excluíram o Bruno, mas não adianta, veio um outro. Veio um outro. E a casa rachava, porque... Porque desestrutura toda a casa. Mas e aí, então tem a ver com a constelação esse filme? Claro, tem muito a ver, porque aí tanto que a casa começava a rachar, porque desestrutura toda uma casa, desestrutura um lar, a exclusão de eu vou um. assistir. Sim. Então o pertencimento, né, que fala desse filme, e aí depois vem a hierarquia. Tudo existe uma hierarquia, gente. O filho é menor que os pais. E até nos irmãos existe a hierarquia. O irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos. Os irmãos mais novos respeitam o irmão mais velho. O nome do filme é Encanto. 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 E aí, a hierarquia, mesmo no teu ambiente familiar, no teu ambiente de trabalho, existe a hierarquia. Existem os que chegaram antes. Eles têm, sim, os seus lugares de mais velhos, de que chegaram antes. Então, por isso que, às vezes, existe constelação empresarial. Então, existem as constelações empresariais. Sério? Se a pessoa não vai bem na empresa... Sim, coloca ali para te ver. Mesmo numa empresa. Porque, né, lembra que estávamos falando do campo morfogenético, né? Do clã familiar. Existe na família, existe em grupo de amigos, existe no teu trabalho. Na tua E aí empresa. isso vai me afetar no afetar financeiro, toda na a empresa. prosperidade. Por isso que hoje existe muitos donos de empresa que contratam consteladores. Eu tenho uma amiga que trabalha só com isso. Que legal. Uhum. E também tem a troca, o dar e o receber, né? Aí a gente passa para essa terceira lei, que é o dar e receber, que é o equilíbrio, né? Por exemplo, num casal, né? Marido e mulher. Num casal não existe a hierarquia. Todos eles são do mesmo nível, né? Um não é maior que o outro. Mas aí existe o equilíbrio da troca, né? O dar e o receber. Às vezes o marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa cuidando das crianças, cuidando da casa,
né? É aquela troca. Não estou dizendo aqui, não, né? Não vem as feministas falarem, não, como assim? Ou pode ser a mulher sai para trabalhar, o homem fica em casa, ou os dois trabalham, os dois dividem em casa, sabe? É aquela coisa do dar e o receber. Aquela troca entre o casal. Numa amizade, é assim. Numa relação de patrão e de funcionário, a única relação que não existe essa de o dar e o receber é com os teus pais. Porque os pais dão, os filhos recebem. E os filhos não devolvem, não. Qual é o movimento? Os filhos vão receber aqui dos pais e vão dar lá para os filhos ou para os projetos se não tiver filhos. Entendeu? Por isso, esse emaranhamento. Tu recebe dos pais, aí tu acha que tu tem que devolver. Aí tu passa uma vida inteira, vai para fora do país, né? Trabalha aqui e manda todo o teu dinheiro pros teus pais, porque tu acha que está em dívida com os teus pais. E não é, não existe isso. Os pais dão, os filhos recebem. E o que os pais querem? Que os filhos passem para frente. Entendeu? Uhum. Esse é o ciclo da vida. Passar para frente. Em 20 anos de Inglaterra, a quantidade de pessoas, porque eu sou muito, sempre fui. Eu trabalho, sou terapeuta, né? Há o quê? Uns 6 anos. Só que na minha vida inteira, né, já eu fui terapeuta sem saber. As pessoas conversam muito comigo. E quanta história eu ouvi de pessoas que vêm e falam assim, meu pai me roubou tudo. De imigrantes aqui. Eu fiz dinheiro, mandei para o Brasil, para o meu pai cuidar, ou a minha mãe cuidar, ou a minha tia cuidar. Perdi tudo. Eles roubaram tudo de mim. Aí fica aquela coisa do vitimismo ali, né? Eles me roubaram. Na verdade, foi tu, com a tua culpa de estar prosperando, com a tua culpa de estar aqui em outro país. E aí, para sanar a tua culpa, para te ficar de bom, tu foi lá e ficou pagando. Aí tu mandou. Então, existe aí uns 50%. Né? O teu 50% de que tu estava se sentindo mal, estava se sentindo culpado. Então, peraí, eu vou lá mandar. Então, o mandar o dinheiro para o Brasil, para a família, te faz se sentir melhor, te faz pertencer, se sentir pertencente à tua família, né? E eu sou bom, né? Eu quero ficar de inocente. Eu estou inocente nessa história toda. E tem os 50% da família que está lá. Se a pessoa não está prosperando lá, se ela não prospera lá, o que acontece? A mentalidade já não é de prosperar. Então, quantas vezes tu ouviu histórias de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo? Por quê? Prosperar não é simplesmente ter o dinheiro no banco. É a mentalidade da pessoa, é como a pessoa olha, vê o mundo, entendeu? E é claro, se tu for mandar o dinheiro para tua família no Brasil, não pense que eles simplesmente vão saber lidar com o dinheiro e vão prosperar. Não é que eles roubaram, eu nunca diria isso. Eles só não souberam usar o dinheiro, nunca souberam. Por que agora, né, iriam começar a saber? Cuidar do seu dinheiro. Do seu dinheiro, entendeu? Então, isso é uma outra coisa que eu vejo muito aqui na Inglaterra. Nossa, quantidade de pessoas que vêm. Então, o que eu diria é, vamos tentar usar essa culpa, transformar essa culpa numa culpa boa. Primeiro tu prospera. Primeiro tu te cuida da tua vida. Aí, depois, quando tu estiver transbordando, aí sim, tu pode ajudar. Entendeu? E não adianta achar que tu vai vir aqui, trabalhar, ganhar dinheiro, né? Que tu vai resolver a tua vida. Tu tens que chegar aqui já com uma mentalidade de que eu vou ter uma profissão. Eu também posso viver aqui, eu posso usufruir das coisas daqui, prosperar e aí então transbordar
e aí usar o dinheiro no Brasil. Pelo menos essa é a minha visão. Então, é tão importante começar com essa mentalidade, né? É como eu estava falando, assim, a Carla perguntou esse negócio de gratidão, de pensamento positivo, de atração. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito válido. Mas, se tu não for lá cavocar e olhar lá no profundo, da onde vem tudo isso, não adianta muito. Pode até adiantar, como eu falei, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que se tu acordar todo dia assim, gratidão, todo dia positivo, vai chegar uma hora, né? Que talvez a pedra fure, né? Vai ser de fora para dentro. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que precisa ser de dentro para fora. Vai ser muito, muito mais rápido. Pode ter certeza que vai ser muito mais rápido. Olhar no profundo mesmo. É aquele caminho de sair do infantil, da criança ferida, para o adulto. Não quer dizer que tu vai deixar a tua criança para trás, não. Trazer a tua criança junto contigo, porque a criança é o quê? A criança é criatividade, a criança é alegria, né? Então, a gente guarda aquela criança aqui. Tá sempre ali, o adulto e a criança, como se fosse dois, assim, ó. Mas quem manda em tudo isso aqui é o adulto. Aí, lá, de vez em quando, a criança vai aparecer. Nossa, mas a minha amiga foi almoçar lá com a fulana e não me convidou. Aí é a tua criança. Aí o teu adulto chega e fala assim, não, peraí, calma. Quem é que tá aqui julgando? É o adulto ou é a criança? Aí logo tu já volta pro teu estado adulto. Entendeu? Não quer dizer que tu vai conseguir, ninguém consegue Estar 100%. estar 100% no estado adulto todos os dias. Na linguagem evangélica seria o orai e vigiai, né? É o orai e vigiai. Não julgar. Uhum. Quem julga? A criança. Ai, bobinha. Né? O adulto não julga. O adulto olha e aprende. E como que a gente pode começar treinando, identificando qual que é a criança? É só nesse olhar julgador? Rapaz, é como eu falei, o corpo tem uma inteligência nata. Nós temos o nosso eu superior e o nosso eu inferior. O teu eu superior, ele sabe. Aí, qual é o movimento? Se conectar com o eu superior. Não ficar só no eu inferior, que é a mente, né? Né, Jana? A Jana sabe muito bem sobre eu superior e inferior. Ela tem uma conexão com esse eu superior dela extraordinária. Mas é isso, entendeu? Aí o teu eu inferior buzina aqui, ó. Mas aí tu tem que... Como é que eu vou dizer? É um treinar, né? É um praticar. Ouvir o eu superior. E tu sabe. Tu vai saber distinguir. Se é a criança falando ou se é o adulto falando. Por exemplo, em casa com o marido, gente. A minha vida mudou muito quando eu comecei a colocar isso em prática. Ouvir mais o meu eu superior. Na minha linguagem, mais o meu eu adulto. Ai, deixou a toalha em cima da cama. Aí a criança irritada, birrenta, vai dizer, nossa, deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí eu pego e coloco o meu adulto a trabalhar. Vou lá, pego a toalha, boto secar. Ali eu já eliminei uma briga, uma discussão, um estresse, as crianças estressadas. Talvez alguém que não... ficou bravo, bateu a porta, não vai jantar. Porque de uma coisinha aqui pode virar uma briga enorme. Uhum. Então, isso é só um exemplozinho do que tu pode fazer no teu dia a dia. Usar o teu eu adulto. Até com os filhos, né? Aí, às vezes, a tua criança é irritada. Ai, meu Deus, não consigo nem ir no banheiro. Quem é que fica irritada? É a criança. Porque o teu adulto vai dizer, peraí, eu sou a mãe. Né? Eu sou a mãe. Então, eu tenho que cuidar do filho. Não é reclamar que o filho tá bagunçando e eu não posso nem ir no banheiro.
entendeu? Uhum. São coisinhas de todos os dias. É um processo de dentro para fora. Gente, que maravilhoso esse encontro, foi muito transformador, Esther. Eu já conheci um pouco sobre constelação, mas não tanto igual você entregou aqui, me abriu a mente, já tô morrendo de vontade de constelar. Tô muito curiosa para saber sobre o seu projeto mais. Fala pra gente como que as pessoas podem te encontrar. Esther Pen, eu acho... eu nem sei. Fala assim... Não, então peraí que eu vou falar. É Maria Esther, Maria claro. Esther, Olha que viagem. underline Pen. Ah, tá. Então tá, vai lá. Não, deixa. Eu vou falar que eu vou pôr embaixo. Tá. Tá? Aqui? Tá. Eu preciso falar de novo aquele final ou já tá nessa daqui, aquele final, aquela parte que eu falei? Já tá aqui. Agora eu falo olhando pra essa. Tá. Que parte que eu falo? Foi muito transformador, né, Esther? Já tô morrendo de vontade de participar desse seu programa. Pessoal, vou deixar aqui embaixo o Instagram da Esther, Maria Esther _Pain, né? Isso. Mas eu vou colocar aqui certinho para vocês seguirem ela para absorver todo esse conteúdo maravilhoso. E logo mais o seu projeto já está em andamento, o pessoal já pode contatar você, né? Como Sim. que é? Sim. Então, o projeto começa agora dia 30 de novembro, né? Só que já tem pouquíssimas vagas. Sim, já está quase tudo preenchido, eu nem divulguei. É muita gente querendo fazer. Imagino. Mas, para janeiro, eu vou abrir uma outra turma e aí eu começo a divulgar. Você vai colocar no seu Instagram? Eu vou colocar no meu Instagram e se a pessoa já quiser se cadastrar e reservar a data, Legal. eu acho que é interessante. Show. Porque eu gosto de trabalhar com poucas pessoas, né? Porque são muitas vivências, são constelações familiares, são exercícios sistêmicos, então não tem como eu manejar um grupo muito grande. Por isso que é melhor já reservar o seu lugar, porque não são muitas vagas. Legal, legal. É bem individual também, assim. Apesar de ser exato, para ser uma coisa bem pessoal, assim. Legal. Obrigada, Esther. Foi muito maravilhoso estar aqui com você. Uma delícia. Acho que todo mundo vai querer que ela volte, né? Porque a quantidade de conhecimento que tem, se deixar a gente ficar aqui a tarde inteira falando sobre constelação. Obrigada, de verdade. Foi maravilhoso.